Boa noite a todos. É com enorme prazer que hoje nós temos no último episódio da temporada do Anatomirim House o professor Dr. Evandro Matos Lopes, um professor do Departamento de Morfologia, médico ginecologista, vai hoje nos brindar com uma apresentação sobre o útero e os anexos, sobre aspectos ultrassonográficos. Então, o professor Evandro é um professor de longa estrada na anatomia, professor da UF, um grande colega, dividimos disciplina, então hoje ele vai estar nos brindando com essa palestra. Então, ao final, professor Evandro, a gente abre um chat para que os alunos possam tirar dúvida. Então, a partir de agora, por favor, todas as pessoas deixem as câmeras desligadas e o microfone também desligado. Nós agradecemos. Bom, professor Evandro, está com a palavra. Um enorme prazer, mais uma vez, tê-lo aqui conosco, participando dessa atividade não presencial que nós criamos aí para os alunos do Departamento de Morfologia da UF, mas estendemos aí a vários alunos que nós temos aí de outras universidades, de diversas partes do país. Nós temos sempre presença aqui da professora Thelma, a professora Jussiele, vários outros professores da Universidade Federal da Bahia, né? Então, depois eu faço as apresentações, enfim, e comentamos sobre esses colegas que estão aqui sempre nos prestigiando. É um grande prazer, professor, a palavra está com o senhor. Bom, senhores, é um momento muito curioso, né? A expectativa de estar falando olhando para a minha tela, estar falando com pessoas e não estar vendo essas pessoas. Como o Babins falou, a gente já está aí há algum tempo na estrada, e ao treinar essa aula de hoje, eu me dei o quão horroroso esse negócio, né? Vou precisar renascer para poder achar isso tudo normal. Mas vamos tentando nos reinventar. Babinski, se alguma coisa precisar interromper, fica à vontade, tá certo? Então vamos ver como é que sai esse debut. Então, senhores, a ideia é falar sobre útero útero e anexo em função de uma perspectiva de ultrassom, né? Usar a anatomia que a gente conhece para vislumbrar alguns detalhes que os exames de imagem, de um modo geral, em particular a ultrassonografia, nos trazem. E alguns detalhes nos passam desapercebidos quando a gente fala na anatomia tradicional. Como objetivo geral, como objetivos gerais, vamos assim dizer, eu teria como, inicialmente, reconhecer e identificar a organização anatômica do útero e seus anexos, sob a ótica da ultrassonografia, identificar a sintopia, né, as relações e a estratigrafia desses elementos anatômicos, considerando também a aplicabilidade do exame ultrassonográfico. Vou tentar, como objetivo específico, traçar alguns aspectos temporais, né, das modificações que algumas estruturas apresentam ao longo da sua trajetória desde a vida embrionária, daquilo que é visualizado pelo ultrassom, até um pouco mais adiante na menopausa. E como o exame de imagem, ele capta uma série de informações que nos passam desapercebidas às vezes, eu vou tentar dar uma pincelada na questão embriológica, já que a ultrassom ela vem dar uma gama de informações no que se refere a defeitos embriológicos que passariam normalmente desapercebidos no usuário comum. Para eu falar de ultrassom, eu preciso dar duas linhas gerais para que a gente possa tentar entender as imagens. A imagem do ultrassom, semelhante ao recorte tomográfico, precisa que nós nos acostumemos aos nossos olhos a uma infinidade de tons de cinza, bem mais do que 50 tons de cinza, né? Então, vamos lá. O ultrassom, ele vai trabalhar com uma sonda que pode ser transvaginal, ou ela pode ser via abdominal. Elas são diferentes, mas a função é a mesma, tá certo? A imagem do ultrassom, ela pode ser mal comparada à imagem de um corte tomográfico. A sonda, ela emite ultrassons, né? Emite ondas que têm uma profundidade,
uma velocidade, uma largura, uma espessura. E quando isso bate em algumas estruturas, isso volta a esta mesma sonda e isso é captado. Captado, jogado numa tela de computador. Essa tela de computador vai me dar uma fatia daquela imagem que eu estou insonando em vários graus de cinza, em vários tons de cinza. Então, eu estou vendo aqui uma fatia do útero. Isso é muito importante, que a gente não está vendo o útero inteiro. A gente está vendo uma fatia, como se fosse um corte tomográfico, repito. Ou se você cortasse um pão, você estivesse olhando para a fatia do pão. Então, eu tenho aqui essa ensonação, ela me dá essa imagem, o contorno posterior, o contorno posterior, contorno anterior, o fundo da imagem. Nuances do interior dela vão apresentar escalas diferentes de tons de cinza, como a gente já falou. Então, a ideia é, eu tenho fatias, eu não vejo o útero inteiro num dado momento. Se eu quiser ver a lateral do útero, eu tenho que basculhar esta sonda para a esquerda ou para a direita, para que eu veja a imagem da estrutura como um todo, ok? Bom, se eu conseguir passar essa ideia, a gente poderia começar o objeto final. O objeto final dessa conversa é falar das estruturas intrapélvicas femininas, que são dadas pelo útero, as tubas uterinas, o ovário e a porção superior da vagina, a porção proximal da vagina. Vamos lembrar algumas coisas da embriologia, né? Aqui eu tenho aqui uma figurinha da embriologia. O desenvolvimento das estruturas genitais internas vão começar em torno da 8ª semana, e isso vai começar a expressar no embrião o fenótipo embrionário, seja masculino ou feminino, né? Isso começa lá no terço médio do embrião, em 2 relevos chamados crista gonadais, na parede posterior do embrião, na cavidade, que será a cavidade abdominal futuramente, né? Então, eu tenho de um lado e de outro da linha média, eu tenho 2 relevos, chamados de cristas genitais, direita e esquerda, e ao lado deles, de cada um deles, respectivamente, eu tenho um conjunto de túbulos que vão se desenvolver e vão todos eles se projetarem em direção à porção caudal do embrião. Então, essa imagem aqui, eu vou tentar melhorar essa informação aqui. Então, eu tenho o relevo, as cristas gonadais vão dar as gonas, seja masculino ou seja feminino. Eu tenho um par de tubos à direita e à esquerda, um par de tubos à direita e à esquerda, um par de tubos à direita e à esquerda. Esses tubos são chamados de túbulos mesonéfrico e tubo paramesonéfrico, aqui em azul. O ducto paramesonéfrico é que no feto com genótipo feminino vai dar origem às estruturas genitais internas, a saber aqui, tuba ovariana, são pares. A partir da união deles, eu vou ter a formação das estruturas ímpares, a saber, útero e porção proximal de vagina. A gônada ela vai acompanhar isso, mas ela não tem a ver com essa projeção em azul. Então, os defeitos que eu estiver aqui, nesses túbulos, não se aplicam às gônadas, que têm o desenvolvimento de uma outra parte do mesodermo. Bom, então observe que, como o útero e as tubas e a parte proximal da vagina, eles têm, na verdade, uma origem bilateral. Aqui eu tenho uma coisa, aqui eu tenho outra. E para formar as estruturas ímpares, aqui a saber o útero, eu preciso que não só esses túbulos que migram para a linha mediana, eles estejam pareados, mas observe, eu preciso que essa linha de divisão deles seja reabsorvida. A não reabsorção destas linhas vai me fazer com que eu possa ter várias alterações embriológicas na estrutura que deverá formar futuramente o útero. Então, eu tenho que, na medida em que elas se unem, elas vão formar a estrutura uterina, a porção proximal da vagina. Mas eu preciso que lá dentro, a linha intermediária delas desapareça, porque o tubo, ele é duplo.
Sendo duplo, ele precisa se unificar e se integrar para dar esta imagem. E esta linha lá dentro, que representa o limite da porção medial de cada tubo, precisa ser reabsorvida para que eu tenha a estrutura ímpar funcionando como coisa única. Então, observe que se eu tiver defeitos onde um lado não se desenvolva, eu posso ter apenas uma única metade, né? Seria o útero chamado unicórnio, tem só um lado dele. Eu posso ter só uma trompa. Eu posso ter variações da absorção do centro. Observe essa imagem. Aqui o tubo, eles se uniram, formaram uma coisa única, mas lá dentro o septo não reabsorveu. Então eu tenho uma cavidade que vai para cá e uma cavidade que vai para lá. E o septo fica subdividido. Essa divisão pode ser total, eu posso ter aqui duas saídas. A vagina, que continua aqui embaixo, ela poderia estar bifurcada ou ela poderia estar íntegra. Esses defeitos de reabsorção, eles não são obrigatórios a serem completos, eles podem ser parciais, né? Então, aqui eu tenho, na verdade, o chamado útero bicórnio. Eu tenho um lado para cá, o outro para lá. Se eu te buscar isso uma imagem, ele podia ser completamente separado, eu ter duas metades de úteros em aspas inteiros, né, com dois colos uterinos, etc e tal. Essa imagem aqui é da anterior. Se eu jogar essa imagem no ultrassom, observe, o ultrassom, ele vai me dar, aí eu preciso que nossos olhos se afeiçoem a esse tom de cinza aqui, contornando. Isso aqui é o útero, visto num corte coronal. O ultrassom, ele pode me dar imagens coronais e sagitais. Eu estou vendo aqui no corte coronal, então eu estou vendo a face anterior do útero aqui. Observe aqui, diferente dessa imagem, que não tem nada aqui no meio, o ultrassom, ele me mostrou que, na verdade, isso aqui está preenchido. Houve uma dicotomização, uma dicotomia das estruturas, mas elas estão unidas aqui, ó. Se eu examino fisicamente essa paciente, eu posso não perceber que tem duas cavidades lá dentro. Já o ultrassom, ele vai me mostrar que tem aqui um relevo, outro relevo, embora eles se falem, diferente disso daqui, mas há uma cavidade que caminha para cá e a outra cavidade que caminha para o outro lado. Isso aqui não é uma cavidade, aqui é uma cavidade, mas esse tom de cinza mais claro aqui, ele representa, na verdade, um endométrio, cuja consistência vai se expressar nesse tom de cinza. Então, isso está dentro da cavidade, mas, na verdade, não é esse espaço, representa a proliferação dessa camada interna aqui do útero, tá ok? Então, isso é só para dar uma ideia de que o ultrassom ele pode me fornecer com muita regularidade as estruturas as más formações que passariam desapercebidas muitas vezes no exame físico. Voltando, então, ou indo para a nossa anatomia clássica. A gente vai começar pelo útero. Aí eu coloquei assim, na mulher adulta, sem patologias e não grávida, o útero e seus anexos se localizam na pelve verdadeira. Bom, isso pode parecer óbvio, mas com o ultrassom eu tenho que relevar algumas coisas, porque se eu fizesse, por exemplo, o ultrassom de uma criança, 5, 4, 6, 3 anos, o ovário, que é parte desses anexos aqui, não estaria na pelve, ele estaria fora da pelve, não há espaço para esse ovário aqui. Apenas quando essa pelve ganha dimensão, é que o ovário vai migrar para o interior da pelve. Na verdade, o útero também vai quase que extrapolar na criança o limite superior da pelve. Mas o que é isso aí, pelve verdadeira? Bom, a pelve verdadeira se refere a um espaço que compreende partes do osso do quadril e do sacro. Então, eu tenho parte do osso do quadril aqui, o sacro lá atrás, e isso aqui dentro, esse espaço aqui, é a pelve verdadeira. Essa pelve verdadeira, ela pode ser representada de algumas formas, mas um plano imaginário que vai do base do sacro ao púbis representa o limite superior dela. Na verdade, as suas paredes são formadas por várias estruturas musculares, como o piriforme, como o músculo obturador interno, e o seu assoalho, ele é fechado por um conjunto fibromuscular chamado assoalho pélvico, né, com o músculo elevador do ânus, etc. e tal.
Então, observe que esse assoalho, esse buraco aqui, ele é tampado por estruturas fibromusculares que vão constituir o assoalho pélvico. Isso aqui é o chamado, então, de pelve verdadeira. E aqui estariam as estruturas que a gente se referiu, lá no início, né? Quais são essas estruturas que formam o aparato genital feminino interno? Eu tenho aqui uma parte num figura o ovário e a tuba uterina está localizado na parede pélvica lateral, tá certo? Observe aqui, então, o útero seccionado em corte sagital, a cavidade uterina, canal vaginal, bexiga reto. Vamos falar um pouquinho, relembrar da anatomia tradicional do útero. Observe, o útero ele é descrito pela professora lá do segundo grau, nossa antiga professora, em forma de pera, romanticamente descrito na forma de perinha invertida. Ele tem, nessa perinha invertida aqui, ele é formada por partes que são necessárias, é necessário manter isso em mente. Então, eu tenho aqui as tubas uterinas, que vão marcar uma porção acima dela chamada de fundo uterino. Fundo uterino. A porção média, que é o corpo uterino. Uma porção estreitada, o istmo, e mais abaixo, o colo, também chamado de cervix ou cervice. Observe que o colo uterino, ele tem uma parte que está projetada no canal vaginal e uma parte que está acima do canal vaginal. O colo uterino apresenta aqui um canal cervical, que vai dar numa cavidade chamada cavidade endometrial. Grosso modo, aqui estão as estruturas grosseiras do útero. Chamaria atenção para algumas questões aqui, por exemplo, o colo, ou cérvice, ele tem uma porção chamada supravaginal e intravaginal. No dia a dia, na prática médica profissional, a gente vai chamar isso aqui, essa porção que está para dentro do canal vaginal, de ectocérvice. Isso é importante porque ela tem um revestimento tecidual diferente da endocérvice, que é a porção que fica para dentro do canal cervical, cujo revestimento tecidual é cilíndrico e tem, então, portanto, uma outra conotação histológica. Perfeito? Então, eu tenho a forma, eu tenho as regiões, a estratigrafia que eu passei, o útero ele é revestido por uma serosa, que é o perimétrio, a camada intermediária dele é o miométrio, e a camada interna, que é a que aparece mais brilhosa, é o endométrio, é uma outra estrutura, tá certo? Observe que em qualquer figurinha que você pegar, a cor é a mesma, né? Se eu voltar aqui, a cor é a mesma. A cor é a mesma. Colo, corpo e fundo. Uma coisa que nos passa muito desapercebida, que eu sei que não tem a ver exatamente com o ultrassom, mas o ultrassom vai ver essa imagem muito borrada, ela não é muito facilmente identificada, eu tenho que me concentrar nela para eu poder ver no ultrassom. Quando eu vejo isso, às vezes não vejo isso. Então, se é igual, se está pintado igual aqui, se está pintado igual aqui, por que isso teria densidades diferentes? Isso não é miométrio? Isso não é miométrio? Sim. Sim e não. Porque aqui eu tenho uma larga organização de estrutura muscular. Quando eu caminho para a mesma estrutura útero, mas eu vou em direção ao colo, a histologia dali não é a mesma. A histologia ali é rica em tecido fibroso e em escassez de fibras musculares. Então, a histologia dessa parede é diferente da histologia dessa parede. Isso passa muito desapercebido no dia a dia das nossas aulas na graduação. O útero, ele é vascularizado por um par de artérias, chamadas artérias uterinas, ramo da ilíaca interna, né? E eu gostaria de chamar a atenção aqui, que essas artérias ascendem na porção lateral do útero, de cada lado, e elas vão emitir ramos anteriores e ramos posteriores para vascularizar toda a estrutura.
Sei que ela emite ramos supravaginais, ramos da porção superior da vagina. Sei que ela vai se anastomosar com a artéria ovariana, mas a questão básica aqui que eu gostaria de chamar a atenção é a posição desse ramo grosseiro aqui, né? Desse ramo principal. Sabe por quê? Porque a estrutura, a ultrassom, ele não vai me permite só ver estruturas maciças, não. Ele pode também me fazer vislumbrar vasos sanguíneos, sejam arteriais ou venosos. E se eu insono um vaso sanguíneo, aqui no caso a artéria uterina, eu posso mensurar, eu posso avaliar o padrão vascular daquilo ali. Eu posso avaliar o fluxo sanguíneo. E quando eu avalio isso através da Doppler fluxometria, eu faço um gráfico que me diz como é que está passando esse sangue nessas estruturas aqui. Isso eu volto mais lá adiante. Vamos falar aqui um pouquinho da sintopia. Observe. Tradicionalmente, a gente não poderia deixar de falar que o útero está voltado para adiante, sobre a bexiga, e entre a bexiga e ele há um espaço, tradicionalmente citado como espaço vésico-uterino. O útero também tem uma proximidade lá atrás com o reto, e aí eu tenho um espaço muito clássico chamado espaço reto-uterino. E esse fundo aqui, embora essa figura não mostre muito satisfatoriamente, esse fundo é bastante mais baixo. Na verdade, ele é a porção mais funda da vagina, uma porção mais funda da cavidade pélvica. E isso é conhecido na prática diária como fundo de saco posterior. Observe aqui que a vagina, o fundo da vagina se comunica com esse fundo da cavidade pélvica. E qualquer quantidade de líquido que ficar retida aqui pode ser vislumbrada pelo ultrassom. Quer dizer, qualquer quantidade de líquido que tiver na cavidade peritoneal, considerando a posição ortostática, vai decantar aqui. Estando decantado aqui, eu posso acessar isso pelo exame ultrassonográfico, tá certo? Embora, quando não tenha líquido aqui, esse fundo de saco aqui, ele não é muito bem visualizado no ultrassom. O útero está assessorado por alguns ligamentos, que eu não vou vislumbrar no ultrassom. Todavia, vale a pena citar, né, como de bom padrão citar esses ligamentos. Por exemplo, então aqui eu estou numa vista anterior da cavidade pélvica, aqui eu tenho a bexiga, o útero e reto. Eu vislumbro aqui uma parede aqui, né, que é o chamado de ligamento largo. É um ligamento que estabelece uma comunicação com a lateral do útero com a parede pélvica lateral. E para diante dele sai um par de ligamento aqui, um par chamado ligamento redondo. Isso vai ganhar a superfície corporal e vai até os grandes lábios, fazendo uma trajetória semelhante a que é do funículo espermático no elemento masculino. Observe aqui o espaço que tenho aqui, o vésico uterino, o espaço lá atrás, né? Novamente, aqui eu gostaria de chamar a atenção, que não é o nosso foco, mas aqui estão as tubas uterinas. Novamente, aqui os ovários, muito próximo ou colado à parede pélvica lateral. Aqui eu estou numa vista posterior. Lá é a frente, aqui atrás, aqui é o reto, aqui é a bexiga. Face posterior do útero. O útero tem uma face anterior e uma face posterior. Observe, então, que na parte posterior eu tenho um par de pregas aqui, né, um ligamento chamado útero sacral. Esse ligamento, ele é importante, é um dos ligamentos importantes na estática uterina, na manutenção do útero dentro da cavidade pélvica. O ligamento redondo e o ligamento largo, que eu mencionei ainda há pouco, eles não têm importância na estática uterina. Já foram citados no passado como tendo importância, hoje em dia eles não são. Ligamento redondo, o ligamento largo nunca foi citado como importante na estática uterina, mas o ligamento redondo outrora foi citado como elemento importante na estática uterina, hoje já não se tem mais essa impressão. Então, eu estou numa vista posterior, chamando atenção para um par de ligamentos chamado útero sacrais. Aqui eu tenho o ligamento largo, novamente visto por trás, e visto na face posterior dele, eu tenho aqui o posicionamento do ovário de cada lado, né? A tuba
uterina está na porção superior do ligamento largo, o ovário está preso à porção posterior do ligamento largo. Os ligamentos do ovário ficarão a posteriori. Bom, das coisas clássicas do útero é que nós vemos regularmente esse útero na linha mediana. O útero é citado como estrutura de posição mediana, né? Na linha média, na sagital mediana. E ele pode ocupar graus diferentes de projeção para diante. Esse aqui é o nosso clássico, né? É o útero fletido para diante sobre a bexiga que a gente já acabou de ver. Mas na prática é bom saber que esse útero pode apresentar graus diferentes de flexão anterior e ele pode estar até no extremo oposto chamado retrovertido. Isso aqui é o anterovertido, isso aqui é o retrovertido. A porção mais fixa do útero, observe, é a porção do colo, porque o corpo e o fundo do útero, eles não estão presos literalmente a nada, né? E sempre lembrar que esse espaço que está aqui, ele fica preenchido de alças intestinais que podem eventualmente corroborar para o desvio lateral do útero. O que eu quero dizer? Tradicionalmente, na linha média, a gente sabe que quando coloca a sonda para estudar esse útero aqui no ultrassom, ainda mais nos estudantes, nos que estão começando o ultrassom, ele coloca a sonda e o útero não aparece na frente dele. Porque o útero, na verdade, que a gente cita na linha mediana, e eu só faço uma fatia, como a gente falou no ultrassom, esse raio entra aqui e às vezes o útero está do lado direito ou do lado esquerdo e eu não acho. Eu só bato em alça, as alças não têm uma boa conotação ao ultrassom, eu não consigo individualizar bem essas alças e eu fico procurando às vezes esse útero na linha média, boto para cima, para baixo, ele não está à frente, não está atrás, mas eu esqueço que como ele tem essa parte fixa, mais fixa, o corpo e o fundo dele pode estar lateralmente. Então, eu preciso, na verdade, fazer uma báscula lateral para começar a encontrar o corpo e o fundo uterino. Então, uma informação importante. O útero não está sempre na linha média. Ele não está sempre sobre a bexiga, sempre fletido, e nem está sempre na linha média. Ele pode estar lateral, ele pode estar parasagital. E como isso se torna, no dia a dia, um exame de rotina ultrassom, mais e mais vezes a gente vê o quanto é comum essa lateralidade do útero. Então, eu coloco o ultrassom aqui no canal vaginal e vou ensonar na minha fatia. E aqui está o nosso útero na ultrassom. Vamos comungar algumas informações aqui. Eu estou vendo uma fatia de útero em plano sagital. Aqui eu tenho a face anterior. Aqui é a parte anterior da paciente. Então, aqui a bexiga estaria. Isso aqui não é a bexiga, mas poderia ser representada como bexiga aqui, embora não seja. Aqui eu tenho o contorno do útero, semelhante à figurinha que está aqui. Esse tom de cinza aqui representa a parte mais interna dele, o endométrio. Esse tom de cinza representa o miométrio. O perimétrio não tem uma expressão verdadeira, mas esse contorno aqui se faz pela é uma contraposição às alças intestinais que estão aqui à volta e que não tem uma boa visualização ao ultrassom. Então, repetindo, aqui eu tenho meu miométrio, face anterior, face posterior, fundo do útero. Observe aqui um tom mais claro de cinza, se refere ao endométrio. Essa linha mais branca aqui, que tecnicamente eu chamo de linha ecogênica, uma linha mais ecogênica, ela expressa a interface das duas metades, anterior e posterior, do endométrio. O endométrio é esse aqui, esse cinza aqui. Mas a interface dele produz uma linha mais ecogênica, marcando, então, a cavidade propriamente. Quando eu olho para essa figura aqui, é o nosso útero da figurinha do Atlas, eu devo observar o seguinte: essa parede deve ter uma mesma espessura que a outra. Há uma equidistância
das porções anterior e posterior. E isso, visto a ultrassom, é importante, porque se eu tenho uma alteração de espessura, isso pode denotar patologias, que não vem aqui ao caso. Então, essa simetria anatômica, ela é importante, porque ela, vislumbrada a ultrassom, pode diagnosticar alterações de massa, efeito de massa. A outra coisa que eu devo observar é que essa textura é igual a essa. Estamos analisando pura e simplesmente o miométrio sem entrar em patologias. Eu quero só dizer que a textura tem que ser homogênea. Essa é igual a essa, a parede anterior igual à parede posterior. Se eu tiver alterações dessa textura por patologias que não vêm ao caso, isso vai produzir um tom de cinza diferente. Observe. Observe a figurinha aqui. Aqui é o útero como um todo. Aqui é o endométrio. Observe que ele está aqui curvo, ele já não está mais linear, porque na parede posterior eu tenho aqui um efeito de massa que abaula o endométrio, e eu tenho o efeito de alteração de textura. Essa textura se parece com essa, mas aqui atrás já não é igual. Até porque há, na verdade, que uma alteração de textura, embora não apareça, eles parecem iguais, mas isso aqui, na verdade, é uma sombra acústica produzida por uma alteração dessa textura. Então, a textura é essa aqui, igual a essa. Mas quando eu tenho alguma coisa que bloqueia a passagem do raio de ultrassom, da vibração, ela produz uma sombra e eu, consequentemente, tenho aqui um efeito de massa, alterando espessura, e eu tenho a tortuosidade do endométrio e tem a diferenciação de cinza, né? O meu tom de cinza variou. Então, eu devo chamar a atenção que no exame ultrassonográfico, textura e equidistância das paredes são importantes, porque denotam alterações da anatomia normal. Esse outro aqui, ó, miométrio, nós falamos, o endométrio. Esse tracinho aqui é só para aproveitar e dizer o seguinte: o miométrio, eu já falei que é isso aqui, e esse aqui. Isso aqui é uma interface, mas na prática médica, na prática diária, você mede de um lado ao outro e você tem a espessura do endométrio, que obviamente é variável de acordo com a fase do ciclo. Também será variável com a faixa etária. Também será variável se essa mulher está usando ou não algum hormônio, né? Então, isso é variável, essa espessura, depois a gente volta nesse tópico aqui. Mas eu gostaria de te lembrar o seguinte: bexiga está na frente, isso aqui não é bexiga, mas ela estaria aqui. Aqui é a parte anterior da paciente, o canal vaginal vem aqui. Esse é o nosso útero voltado para frente, é o útero anterovertido. Vamos comparar com essa figurinha aqui, olha, observe. Aqui é o colo, aqui é o colo está aqui e o colo está aqui. Só que esse útero, ao invés de estar voltado para diante, ele está totalmente voltado para trás. Nome disso, útero retrovertido. Tem novidade da figurinha em relação ao néter, que a gente viu lá no início? Tem, porque o néter, ele expressou vários graus, né? Mas o que estava para trás não tinha esse grau de tortuosidade. Isso aqui é real, isso aqui é a vida como ela é. O útero está tão voltado para trás, observe, ele faz uma curva sobre ele mesmo. Aqui atrás vai estar o reto. Aqui à frente, aqui é anterior, aqui é posterior. Se você observar que isso é isso, onde está a parede anterior dele? Onde está o miométrio da parede anterior? Observe. Aqui, lá atrás. Então, se eu descrever uma patologia aqui, eu posso incorrer no risco, por desaviso, de dizer que a patologia está na parede posterior do útero. Observe, está lá atrás. Mas a posição dele não deveria estar para cá? Não deveria ser o inverso, semelhante a essa? Então, olha, a patologia que estaria aqui, ela vai estar aqui. Então, isso aqui, na verdade, é a parede anterior do útero. Ele está retrovertido, mas ele continua sendo
parede posterior, parede posterior, parede anterior, fundo e fundo. Então, essa imagenzinha, ela é muito curiosa nesse sentido, porque a gente já costuma ver, né, nas figuras tradicionais, o útero levemente jogado para trás, mas não, o útero ele pode estar nessa figura aqui, ele pode estar nessa retroversão, e eu preciso estar atento do que é anterior e o que é, do que é anterior, perdão, e o que é posterior. Perfeito? Medidas do útero. Falar em medida na graduação é um negócio horrível, né? Mas o que a gente pode fazer? Com os exames de imagens, eu posso mensurar. Com o exame de ultrassom, eu mensuro fidedignamente o tamanho do útero. Na verdade, a gente nem fala muito em medidas específicas, mas a gente trabalha muito com volume. E o volume dessa estrutura, que vai ser uma fórmula tridimensional, que não vem ao caso, o fato é que esse volume aqui vai variar de acordo com a faixa etária. Observe, eu tenho aqui o volume de uma adolescente. Se eu tivesse outra imagenzinha aqui, seria menor ainda. Observe aqui, ó, seria ainda menor, um volume menor. Só para citar, esse útero ele é dito como tendo cerca de 8 centímetros, uma espessura de em torno de 3 centímetros e uma largura, que não aparece nessa figura, de em torno de 5 centímetros. Tá certo? Bom, o fato, quando eu pego essas medidas e transformo em volume, eu tenho uma curva aqui de volumes em função da faixa etária. Uma fase em que eu começo a subir hormonal, isso começa a ganhar corpo, esse útero aumenta de volume. Quando isso começa a chegar na menopausa, diminui os níveis hormonais e eu começo a diminuir essa estrutura. E quando eu chegar mais adiante na menopausa, essa estrutura vai diminuir ainda mais. E esse gráfico aqui, ó, correlação do volume uterino com a idade, ele não leva em consideração uma coisa importante, é que, de acordo com o número de gravidez de uma usuária, esse útero ainda é maior, quer dizer, essa curva aqui, ela espelha em lato sensu. Mas se eu tiver aqui uma mulher com 5, 6 filhos já paridos, essa curva vai estar mais acima ainda. Então, medir pura e simplesmente o útero não oferece muita coisa. Eu tenho que colocar sempre aqueles aspectos. Equidistância, homogeneidade, porque tamanho é uma coisa relativa, mas é para ser levado em conta. Eu não posso encontrar um volume de útero desse numa criança aqui antes de ter questões hormonais. Mas observe que o Netter, uma figura clássica dele, ele mostra essa figurinha aqui, ó. E o que ele mostra nessa figura aqui? Variações etárias. Vamos lembrar dessas figurinhas aqui muito oportunas dele. O útero da recém-nascida, ele tem, por estímulo hormonal materno, um corpo um pouquinho maior do que o colo. Terminado o estímulo hormonal materno, pós-nascimento, esse útero regride o corpo, o colo se mantém a mesma coisa. Quando eu chegar na fase de puberdade, esse corpo começa a crescer, o colo se mantém mais ou menos estável. Quando eu chegar na fase adulta, eu vou ter a figura da pera tradicional, com a cavidade endometrial, o miométrio, tudo pintadinho, bonito, de uma cor só. E quando eu chegar numa fase posterior, na menopausa, eu vou ter a regressão novamente dessa estrutura que é o fundo e corpo uterino. Passou, por acaso, na cabeça de alguém, por que eu digo que o corpo e o fundo uterino sofre ação hormonal materna, depois ele sofre ação hormonal da plena fase da mulher e depois ele regride, e o colo se manteve a mesma coisa? Não está tudo igual? Não é tudo miométrio? Opa, essa é aquela informação lá de trás. A histologia disso daqui é diferente dessa histologia daqui. Por isso, esse colo não vai apresentar as alterações do corpo e fundo ao longo da faixa etária. E uma coisa curiosa é que que a gente não vislumbra muito nas figuras tradicionais, é que o útero da criança, o útero antes da adolescência, da pré-adolescente, ele não tem nem essa forminha assim tão bonita, ele é muito tubular. Observa que ele tem
Guarde essa imagem. Ele é muito tubular, ele é muito igual aqui, ó. Isso aí eu estou botando aqui como exemplo um útero. Eu sei que o ângulo aqui é diferente, porque eu estou fazendo uma ultrassom via abdominal de uma criança. Observe que o útero aqui, essa estrutura aqui, ó, não tem nada a ver com a figurinha que a gente aprendeu até então, né? O tom de cinza é diferente, eu sei que a incidência da insonação é diferente, mas ele é bem diferente, ele é bem tubular. O que eu quero chamar é a forma, atenção, é a forma do útero, ó. Ele não ganhou essa dimensão que a gente tem aqui tradicionalmente, só mais tarde ele vai ter essa função aqui. Então, eu quero dizer que o útero tem forma diferente na criança, não só dimensões diferentes, mas tem forma diferente. E se eu falar de uma criança mais recém-nata, qual é a outra diferença que eu tenho aqui na pelve da criança? Eu não vou achar os ovários dela aqui dentro, porque eles vão estar fora da pelve verdadeira. Então, são aspectos etários que a gente não pode esquecer, né, ao fazer a avaliação anatômica das estruturas em diferentes fases, em diferentes faixas etárias. Aqui uma figura já que a gente já viu, talvez nossos olhos já estejam acostumados a olhar para isso aqui, né? Ó, aqui vem colo, face anterior, fundo, corpo, face posterior, colo, posterior, anterior. Observe que o endométrio, novamente aquela linha ecogênica, esse endométrio que é medido de fora a fora, nós não precisamos levar, porque isso aqui milimetricamente, não tem importância clínica, né? Esse é um endométrio de uma fase plena. Sempre lembrar que esse endométrio tradicional aqui vai depender se eu estou lidando com uma mulher na fase proliferativa ou na fase secretiva. Então, a espessura dele varia com a fase menstrual. E eu te diria o seguinte, a espessura desse endométrio aqui, ele pode chegar às vezes a 10 milímetros, e ele é normal, na plena fase de ovulação da usuária, né? E ele vai afinar após a menstruação. Todavia, há uma informação importante aqui, que é o seguinte, na mulher, na menopausa, eu novamente insisto, eu sei que medidas são chatas, medidas não são agradáveis de se vislumbrar, mas eu tenho que trabalhar isso, porque o exame me permite isso e ele denota alterações. Então, eu gostaria da seguinte frase: na menopausa, essa espessura tem que se limitar a 5 milímetros. Então, se aqui tiver 10, ela teria que ser metade. Se ela ultrapassa essas 5 milímetros na menopausa, eu deverei investigar patologias na mulher no climatério. Então, medida de endométrio parece uma coisa tola, mas ela tem importância na mulher na menopausa, já que na plena fase isso é muito variável, né? Mas, de qualquer maneira, existe um padrão de 10 milímetros é o que eu espero encontrar em plena fase. Lembramos da artéria uterina? Lembramos dessa figurinha? Eu falei que isso aqui é a artéria uterina. Ela ascende na face lateral, termina fazendo uma anastomose com a artéria ovariana, ela não é uma artéria terminal, mas o que me importa aqui é a imagem da parede lateral. Então, se eu tiver que vislumbrar do ponto de vista ultrassonográfico, melhor dizendo, do Doppler, essa artéria, não adianta eu ensonar aqui, eu tenho que considerar a face lateral do útero. Então, eu posso ensonar isso tanto por via abdominal, como posso ensonar isso por via vaginal para pegar essa artéria uterina. Isso é muito utilizado, né? São os efeitos Doppler, mas o fundamental que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que no útero gravídico, isso é de largo uso, porque eu preciso, às vezes, avaliar se as artérias uterinas estão fornecendo um fluxo sanguíneo adequado para o placenta e, por conseguinte, para o feto. Isso é mapeado, né? Isso é mapeado em cores e é mapeado em forma. A informação simples e singela que eu gostaria de dar aqui é o seguinte:
Como é que eu vou ensinar isso aqui? Não vai ser na linha média da paciente, vai ter que ser na porção lateral do abdômen, porque esse útero vai estar crescido e essas artérias vão se projetar para os flancos. Então, eu não vou achar artéria uterina na linha média do abdômen da paciente. Então, isso tem técnicas que não vêm ao caso, mas o fato é, isso é tão verdadeiro que pode ser planificado, isso pode ser avaliado, que o fluxo sanguíneo emite uma onda característica. E, através dessas ondas, ou desvio dessas ondas, eu vou poder dizer se essas artérias estão funcionando devidamente ou não. E se elas não estiverem funcionando devidamente, poderá estar havendo um empobrecimento de fluxo sanguíneo placentário e, por conseguinte, do feto. Então, a vascularização do útero, embora muito distante da nossa superfície corporal, o exame ultrassom ele é capaz de perceber essa passagem dos vasos, não pelo vaso em si propriamente, mas ele vai detectar o fluxo sanguíneo e cada vaso vai ter um padrão diferenciado de fluxometria. Bom, falamos do útero, falamos de algumas coisas da sua posição. Dentre os anexos que estão no nosso contexto, aqui teriam as tubas uterinas. A tuba uterina, de fato, né, classicamente descrita como tendo uma porção intramural, uma porção mais estreita que é o istmo, uma porção mais alargada que é a ampola, e a sua porção final, que é o infundíbulo com as suas fibras. O fato é que isso aqui não tem uma boa visualização ao ultrassom, né? Eu não consigo visualizar muito facilmente pela textura da tuba uterina. Eventualmente, se eu tiver alças com muito líquido em volta dela, ela pode se apresentar, mas no dia a dia, dificilmente a gente visualiza isso, embora não seja totalmente impossível. Então, a anatomia tradicional, as partes da tuba uterina, como a gente falou, intramural, o istmo, a ampola, o infundíbulo, com a sua histologia, mas quando acumula qualquer líquidozinho no interior dela, qualquer acúmulo líquido por qualquer patologia que não venha ao caso, elas são facilmente identificáveis, né? Até porque elas ganham, por qualquer aumento de líquido, é muito comum elas ganharem tortuosidade. E o líquido, qualquer conteúdo líquido, é muito facilmente detectável pelo ultrassom. Então, eu não tenho, é um exame que eu vou dizer, as tubas devem estar normais pelo não achado, porque se eu as percebo desta forma, isso já inclui uma patologia, mas, de fato, elas não têm uma grande utilidade para a gente nesse momento. O ovário, né? O ovário, a tuba uterina aqui lateral, observe que esse ovário jogado atrás do útero, a gente teve uma imagem semelhante dessa, que é o ligamento largo. O ovário está situado na face posterior do ligamento largo, preso ao útero pelo ligamento próprio do ovário. Entre o ligamento largo e o ovário há um outro ligamento que não aparece porque está entre os dois, que é o meso-ovário. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que no ultrassom, a imagem que melhor representa o nosso dia a dia é essa imagem aqui. Porque lembra que eu mostrei imagens em que esse ovário estava na parede pélvica lateral? Aquela imagem tradicional que, se nós pegarmos qualquer livro, vai estar escrito qual é a posição do ovário. Ah, bom, o ovário está situado na parede lateral pélvica, numa região localizada, uma região denominada fossa ovariana, que tem a ver com os vasos ilíacos. E no dia a dia, se o nosso aprendiz de ultrassom for procurar na parede pélvica lateral, principalmente em mulheres que já pariram, que já tiveram filho, portanto, ele não vai achar nunca esse ovário na parede lateral. Esse ovário vai estar pendente para-uterino e, às vezes, retro-uterino. Então, o ovário, ele é uma estrutura com essa grossa anatomia, né, preso ao útero. Na outra extremidade dele, eu sei realmente que apresenta-se que o ligamento suspensor do ovário, por onde trafegam vasos ovarianos, isso não vai ser identificado. Se eu focar na ideia do que eu vejo no ultrassom, eu vou ver isso. Sempre um ovário, sempre não, normalmente um ovário ao lado do útero, e não lá distante, na parede lateral pélvica.
É essa imagem que eu devo manter em mente quando eu vou procurar o ovário. Ele pode, inclusive, estar atrás do útero, se ele tiver já bastante esticado, se ele tiver já com os seus ligamentos afrouxados por conta da idade, né? Há uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que tem a ver com o ultrassom, é que esse ovário limite folículos. Nós aprendemos lá na histologia dos nossos bancos acadêmicos, que os ovários vão desenvolver folículos, dentre esses folículos, um ou mais ganham dimensão maior, serão dominantes, e um deles vai eclodir. Esses folículos, para você ter uma ideia, pode atingir um diâmetro de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, embora isso não seja comum. Mas a minha pergunta eu deixaria o seguinte: tem um ovário aqui e tem outro ovário, são 2 ovários, um de cada lado. Os 2 ovários desenvolvem folículos dominantes? Sim ou não? Os 2 ovários desenvolvem folículos durante o ciclo menstrual? Ou só um deles, e só um deles vai apresentar a eclosão? Bom, os ovários, de fato, eles vão desenvolver folículos de um lado e de outro. Esses folículos vão ganhar dimensão maior. De fato, ou um ou outro vai se tornar o folículo que vai eclodir. Mas todos os dois, de um lado e de outro, vão apresentar folículos em desenvolvimento. E isso é facilmente diagnosticável e rastreável pelo ultrassom. Tanto é que eu posso fazer acompanhamento de ovulação para acompanhar o período fértil de mulheres que necessitem dessa informação. O ovário, como um todo, ele vai depender, a textura dele aqui parece meio, não está muito bem contrastada, mas essa imagem é o tom de cinza que ele vai me fornecer. Observe que eu tenho alguns folículos. Tradicionalmente, isso aqui, o ovário que a gente vai aprendendo lá nos livros tradicionais, ele vai ter cerca de 3 centímetros de comprimento, vai ter cerca de 2,5 de largura e 2,5 de espessura. Mas, como eu já disse, em ultrassonografia, nós trabalharemos sempre com volume, e o volume dos ovários em mulheres adultas, ele pode estar em torno de 9,8. Isso aqui é uma média, tá certo? Isso pode variar de 6, isso aqui seria um corte bastante superior, de 6 a 10 é o volume que a gente encontra no dia a dia, ok? Mas o ultrassom traz uma informação bacana, é que de uma coisa muito atual, né? A gente está acostumado a ver esse ováriozinho com alguns folículos lá no nosso livro de histologia. Às vezes a gente esquece que dos 2 ovários desenvolvem folículos dominantes, mas apenas um folículo de um dos ovários vai eclodir. Essa imagem tradicional, muito bonita, é muito clássica, para já encerrando aqui a minha colocação. Esses folículos podem ser contabilizados. A textura que aqui parece desfocada, que parece uma imagem ruim para você aí, na verdade, é a textura real. Essa textura que você vê com nitidez, ela é chamada hiperecogênica, ela é mais intensa. E por ela ser mais intensa, um tom de cinza mais fechado, ela deixa eu perceber melhor os folículos ovarianos. Essa imagem clássica, cheia de folículos ovarianos, é a imagem clássica de uma doença, não é exatamente uma doença, mas de uma situação do dia a dia, chamada ovário micropolicístico. E ela costuma estar acompanhado de um aumento de volume. Esse ovário aqui costuma ter um volume sempre acima de 10 ml, diferente do corte que a gente falou, esse corte aqui, mas acima de 10, 11, é o volume que esse ovário costuma dar com esse tipo de padrão. Então, na verdade, essa é a imagem real, que eu posso achar ruim, mas é a imagem real, e essa é a imagem com um estigma de hiperecogenicidade do estroma, contrastando aqui com a cortical dele, mostrando uma série de folículos ovarianos. Esse é o chamado ovário micropolicístico. Essa é uma imagem facilmente avaliável no ultrassom,
Mas sempre lembrando que esse ovário não necessariamente está lá na parede pélvica lateral. Ele pode estar ao lado do útero, ainda mais pelo peso e volume dele, ele tende a se deslocar e se situar de forma parauterina. Bom, eu espero ter dado alguma informação de utilidade. Eu falava antes com o Babinski que, apesar de terem respeitado os professores de fora, eu devo dizer que eu achei assim muito estranha essa situação, eu preciso me reinventar. Se isso é o novo normal, eu quero o velho normal. Eu espero que um dia a gente não precise ficar fazendo essas aulas, porque para quem está acostumado ao tablado, a falta de olhar olho no olho, a falta de poder olhar na posição, até para saber quem é que dormiu, quem não dormiu, e fazer até uma piada em cima disso, não tem igual. Senhores, muito obrigado. Eu espero não ter sido muito chacoalhante essa informação. Um abraço.